E, claro, a mesma coisa vai valer em dimensão 3, né? Você pode ter volumes positivos e negativos e é claro que começa a ficar mais complicado, mas a questão aí é construir uma definição algébrica que corresponda a isso e que independa de você fazer figuras em dimensão 4, 5, 10. Então, você pensa assim, o determinante, pensa V o nosso espaço dos vetores. Vetores em dimensão 2 aqui, né? Então, você faz o determinante, é uma função de V vezes V em R. Vantagem da definição algébrica, ela vai ser tão boa que se o espaço vetorial, em vez de ter escalares reais, tiver escalares complexos, continua funcionando o determinante. E isso é importante porque a origem do determinante é muito mais algébrica, ela vem da resolução de sistemas lineares. E sistemas lineares podem ter coeficientes complexos também, não tem problema, ou até em outros corpos, né? Então, isso é uma aplicação assim, que vai pegar o par de vetores, vai levar em determinante de U e V, e aí você vai dizer que vai ter certas propriedades. A gente nem precisa mencionar essa coisa de troca de sentido horário, sentido trigonométrico. Você pode simplesmente dizer o seguinte, né? O determinante de TUV igual a T determinante de UV. Aqui para todo T pertencente a R, para todo par UV V2. Segundo, o determinante de U com V1 mais V2 igual ao determinante de U com V1 mais o determinante de U com V2. Terceiro, aqui a gente tem escolhas. A escolha mais honesta geometricamente seria dizer que se os caras são linearmente dependentes, o determinante é zero. Mas a escolha mais simples algebricamente é dizer que o determinante de VU é igual a menos o determinante de UV. Porque isso significa que eu não preciso falar nada sobre o T aqui e não preciso falar nada com o U mais V2 com V, porque eu troco a ordem e provo. E isso também já está significando que se o determinante não for identicamente nulo, vai ter pares que vão ter determinante negativo. E, bom, propriedade 4, determinante de E1, E2, igual a 1. Aí pega os dois vetores da base canônica, diz que vale 1. Pronto, esse é o determinante. Aí você vai lá, faz as contas e chega à conclusão que se U é igual a A11, A21 e V é igual a A12, A22, então o determinante de UV é igual a A11, A22 menos A12, A21. Para fazer bonito, na verdade, você tem que dizer, bom, o que a gente está dizendo é que se o determinante tem essas propriedades, então esta é a fórmula. Mas isso não prova que se você definir o determinante por essa fórmula, ele vai ter essas propriedades. Então, o certo é agora dizer, bom, pega isso e prova essas coisas aqui. Depois, 3 por 3, mesma coisa. Aí, no N por N, já começa a ficar delicada essa coisa, né, de dizer, bom, porque aqui, quando eu digo isso aqui, significa, né, que daqui eu já tiro, primeiro, que o determinante, quando tem dois caras repetidos, dá zero, e que, portanto, o determinante de E1 igual a determinante de E2, que é igual a zero,
e o determinante de E2 é 1 é igual a menos o determinante de E1 é 2, que é menos 1. E aí você usa esses 4 para chegar aqui. Observo que começa a ficar delicada essa coisa de troca a ordem, troca o sinal, porque quando você tem N, você pode fazer um monte de trocas, né? E aí fica a questão de... Tem infinitas maneiras de você fazer essas trocas, e será que o sinal no fim vai dar sempre o mesmo? Então, por isso que a gente fez um trabalhinho com o sinal da permutação, para ter uma definição que fosse independente disso, que fosse mais por aqui, e que pudesse depois voltar nisso. Então, mas o sinal, acho que a melhor maneira de pensar no volume positivo e negativo é isso. E não esquecer, de qualquer maneira, né, que você, A1x1 mais A21, A12, x2 igual a B1, A21, x1. Resolvendo isso, você vai achar esse bicho aqui. E ele não quer saber. Aqui não tem nenhuma razão para você achar que esse cara tem que ser sempre positivo. Não tem nenhuma razão, inclusive, para achar que esses caras têm que ser números complexos. Não, tem que ser números reais, podem ser números complexos. A rigor, né, se fossem inteiros módulo 13, também, vocês viram esse negócio de inteiros módulo alguma coisa? Tal, em álgebra, apareceu isso? Não? Em álgebra 1 apareceu ou não apareceu isso? Apareceu. Então, no caso dos inteiros módulo P, quando P é primo, você tem um corpo. Quer dizer, você tem a adição, a multiplicação, e todo mundo que não é zero tem um inverso multiplicativo também. Então, você também pode ter um sistema que você resolve assim nos inteiros módulo P e vai ter um determinante também ali. Então, e em geral, isso dá a ideia de que espaço vetorial, em termos abstratos, também os escalares podem estar num corpo qualquer. Boa parte das coisas que a gente fez, quase tudo que a gente fez, se conserva. Claro que as ideias geométricas começam a mudar. Não é a mesma coisa ter um cara... O R2 corresponde ao plano geométrico, mas o C2 não corresponde ao plano geométrico, nem o, sei lá, Z13 vezes Z13 corresponde ao plano geométrico. Tá legal? Oi? Eu tenho uma matriz M por N. Como é que eu mostro tipo, o subespaço vetorial formado pelos vetores coluna é igual aos dos vetores... Igual não, só a dimensão. Esse é o... quase que o último teorema do... Vamos começar assim. Você tem... Precisa do Gram-Schmidt até para isso, mas você tem aqui o seu espaço V, espaço vetorial, vamos dizer real, com produto interno. Aí você pega um subespaço, um N é um subespaço vetorial do V. Aí você pega esse cara e tem o cara que é o subespaço ortogonal a ele. Uma maneira de construir o subespaço ortogonal a ele é o seguinte: pega uma base ortonormal aqui. É 1, é 2, é N. Né? Aí você completa essa base para uma base do espaço todo.
usando o nosso lema fundamental. Aí, esses caras dessa base, você pode transformar em caras ortogonais aqui. Tem o processo de ortonormalização de Gram-Schmidt, que você faz isso. Então, você cria, na verdade, agora, outros caras, digamos aqui, E3, vamos chamar aqui de ε1, ε2, ε3. Cria, então aqui você tem um espaço que é o N ortogonal. É fato o seguinte, né? Então, N subespaço vetorial de V, N ortogonal igual ao conjunto dos V pertencentes a V, tais que V escalar N igual a zero para todo N pertencente a N. É o N ortogonal. Então, é fato que a dimensão de N mais a dimensão de N ortogonal é igual à dimensão de V, supondo dimensão finita. Tá? Isso está legal para todo mundo? Isso é parte... Para isso, a gente precisa do lema fundamental, do conceito de dimensão e do processo de ortogonalização de Gram-Schmidt para construir uma base ortonormal. Feito isso, você tem isso aqui. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é o teorema do núcleo da imagem. Você tem uma T de V em V linear. E N é o núcleo de T, que é igual ao conjunto dos N, tais que T de N igual a zero. Então, você olha aqui o zero, aqui o zero, aí aqui está o N. E aqui está a imagem de T. Então, o teorema do núcleo da imagem, ele está baseado na seguinte ideia. Esse espaço aqui, ele é fatiado em fatias paralelas a N, e cada uma delas vai num ponto aqui. Primeiro, o seguinte, se você pegar um ponto aqui, ponto U, aí ele vai aqui em T de U. Se você pegar um outro U1 aqui, se essa fatia paralela a essa, é claro que esse cara daqui está aqui. Isso é a definição de ser paralelo. Quer dizer, todos os caras daqui são esse somado com alguém daqui. Então, T de U1 é igual a T de U mais N, que é igual a T de U mais T de N. Esse aqui é zero, é igual a T de U. Então, aqui, isso aqui é igual a esse. Então, tá? Cada plano paralelo, cada subespaço paralelo a esse vai levar num único ponto. Aí você diz, poxa, então pega um cara transversal aqui, que complete o espaço, um subespaço assim, e esse cara vai ser levado bijetivamente nesse. Tá? Então, o teorema do núcleo da imagem vai dizer isso. Agora, então, esse daqui e esse não é o mesmo espaço, é um espaço transversal aqui. Eles vão ter a mesma dimensão porque isso é uma bijeção. Então, significa que, vamos chamar isso aqui de V1, dimensão de N mais a dimensão de V1 é igual à dimensão de V. E a dimensão de V1 é igual à dimensão da imagem de T. Então, claro, a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é a dimensão de V. Mas a gente podia ter escolhido para V1 exatamente o N ortogonal. Então, a gente vai ter aqui que a dimensão de N mais a dimensão de N ortogonal é igual à dimensão de V.
e que a dimensão, mas talvez mais importante no caso, a dimensão de n ortogonal é igual à dimensão da imagem. Isso é a resposta para a sua pergunta. Porque, olha só, pega uma matriz A11, AM1, A1N, AMN. Então, ó, as colunas, se você pensar a transformação associada a essa matriz, ela está levando, né, quando você faz isso aqui, x1, xn, isso aqui vai ser x1 vezes a primeira coluna, mais xn vezes a última coluna. Logo, esses caras aqui geram a imagem. Então, significa que a dimensão, vamos dizer, o espaço das colunas é igual à imagem. Quer dizer, o espaço gerado pelas colunas é igual à imagem. Bom, e quem é o espaço gerado pelas linhas? Repara que se, vamos dizer, se isso daqui, digamos que isso aqui seja zero. Então, o que que significa? Quer dizer, que esse cara está no núcleo. O que que significa? Que A11 x1 mais A1n xn é igual a zero, AM1 x1 mais AMN xn igual a zero. Significa que esse cara está no núcleo, C e somente C, ele é ortogonal a cada uma das linhas. Então, o núcleo é o espaço, o núcleo não, o ortogonal ao núcleo é o espaço gerado pelas linhas. Então, N ortogonal é igual a espaço das linhas. Mas a dimensão do N ortogonal é a dimensão da imagem. Tá? Esse teorema é uma espécie de grande fecho das coisas básicas, assim, mas há quem diga que ele é o teorema. Para mim, ele é o teorema porque o leminha fundamental lá é que garante tudo isso. Professor, não tem uma regra que diz que uma matriz só é invertível se ela for quadrada? Porque, assim, se ela não for quadrada, ela pode ter uma inversa à direita ou à esquerda, né? Mas ela não pode ter inversa. Vamos dizer, no caso aqui, se o m for menor que n, você estará levando o Rn numa coisa menor. Significa que essa transformação não pode ser injetiva. Você não pode levar o R5 no R3 de maneira injetiva. Por quê? Porque a imagem vai ser combinação linear das 5 colunas. E tem infinitas maneiras de combinar essas 5 colunas para dar o mesmo valor, por exemplo, para dar o zero. Elas não são linearmente independentes. Então vai ter infinitos vetores que vão ser levados em zero. Ela não vai poder ser injetiva. Em geral, se você tem mais colunas do que linhas, a transformação não pode ser injetiva. Se, ao contrário, você tem mais linhas do que colunas, você está levando, digamos, o R3 no R5, então não pode ser sobrejetivo, porque a imagem é gerada pelas 3 colunas, só que ela está em R5. O R5 tem dimensão 5, não dá para gerar o R5 todo com 3 vetores. Então, se a matriz não for quadrada,
ou ela não vai ser, ou a transformação não vai ser injetiva ou não vai ser sobrejetiva. Então não vai poder ter inversa de algum dos lados. Então para ter inversa dos dois lados, tem que ser quadrada. O que é interessante é que, sendo quadrada, se tiver inversa direita, já tem inversa esquerda. Então, se eu provar que essa matriz é invertível dos dois lados, eu estou provando que a dimensão de M é igual, que M é igual a N. Tá, é uma maneira talvez um pouco... Porque se você tiver a matriz, você olha para ela e diz, ela não é quadrada. Mas pode ser que você não tenha informação. Numa situação assim, que você não tem informação sobre quais são as dimensões dos espaços e nada... Se é um vetor coluna, se é um espaço gerado por vetores colunas e outro pelas linhas, eu provei que a matriz é invertível dos dois lados, então o espaço tem a mesma dimensão, tá? Sim. Então essa é uma prova, né? Não, tudo bem, eu só estou dizendo que se você tem a matriz, tipicamente, assim, da maneira como você está me falando, a matriz, você sabe quem é o M e quem é o N. Mas, tá bom, numa situação abstrata, se você não soubesse quem é o M e o N, tudo bem, se você provar que tem inversa à direita e à esquerda, então ela é quadrada. Se eu provar que ela é uma matriz ortogonal, aí eu posso afirmar a mesma coisa, né? Porque a matriz ortogonal tem a propriedade de ter inversa dos dois lados. Uhum. Aí eu provo que a dimensão é igual. Uhum. Mas não sei, pode acontecer, não parece assim muito provável que você precise de uma coisa mais, uma informação mais complicada para uma mais simples, mas pode acontecer.